Boa noite a todos. Já verifiquei aqui que tem uma galerinha de Itaobim, de Araçuaí, Coronel Murta, Bocaiúva, Montes Claros, participando com a gente, junto com a galera aqui de Salinas e região. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui contribuindo com o meu conhecimento, né, um pouco do meu conhecimento, nesse momento de crise que a gente está vivenciando. Nós temos vivido um tempo totalmente diferente, que tem causado estranhamento em todos nós, tem nos deixado sem ação em muitos momentos, sem saber o que fazer. E isso é muito natural. É a primeira vez que a nossa geração enfrenta algo tão grave, né, que se trata dessa pandemia do Covid-19. E, durante essa pandemia, nós, da saúde mental, nós reparamos que o aumento pela procura dos atendimentos psicológicos, né, de pessoas aí com crise de pânico, crise de ansiedade, desesperançosas, com dificuldades para dormir, aumentou significativamente. E a tendência mundial é de que, pós-pandemia, esse número ele cresça bem mais, né? Mas nós estamos aqui para falar de prevenção, para falar de promoção de saúde. Assim como a fala do nosso colega George, né, veio para trazer essa questão da qualidade de vida, a minha fala é nesse sentido também, da gente pensar dentro das nossas possibilidades, porque nós sabemos que nem todo mundo tem enfrentado a pandemia da mesma forma, com as mesmas condições. Muitos de nós temos privilégio, sim, né, de poder, às vezes, ficar em casa durante a quarentena. Nós não estamos isolados, né, nós temos que lembrar que o isolamento, a quarentena e o distanciamento social são conceitos diferentes, né? Nós temos vivido aqui na nossa região o distanciamento social, que é uma estratégia que vocês devem estar cansados de ouvir nos jornais todos os dias, sobre uma tentativa de adiar, né, esse contágio, de fazer com que esse contágio diminua a sua velocidade. Então, o isolamento é para aquelas pessoas que já estão adoecidas, para que elas não tenham contato com as pessoas que não têm, né, o Covid. E a quarentena é para quem já teve contato com a área endêmica. Já quero agradecer aqui, só abrindo um espaço na minha fala, ao Marcelo Petroni, que está doando um pacote de fraldas. Muito obrigada, Marcelo. Essa doação vai ajudar bastante aí as nossas instituições. E é natural, gente, que nós sintamos assim um mal-estar, né? Mesmo sendo profissional. Eu recebi muitas perguntas no meu direct no Instagram ontem, perguntando como que os profissionais de saúde estão lidando com isso, que a tendência é dos profissionais que estão à frente adoecerem também, o que eu acho disso, se é possível enfrentar essa pandemia com saúde mental. Eu digo que é possível enfrentar, né? A gente tem que tentar, de diversas formas, conseguir atravessar. Talvez, no final disso tudo, eu não possa dizer para vocês que a gente vai ficar muito feliz ao final, porque a soma do que tem acontecido, ela é uma soma trágica mesmo, né? A gente tem lidado com vidas, né? Vidas que se foram, né, por essa doença letal, e a gente tem que repensar. Essa pandemia ela está aí para fazer, né, para nos fazer repensar o nosso cotidiano, como que a gente leva a vida. Até então, as nossas relações já eram muito virtualizadas, e agora a gente tem reclamado muito disso, que tudo é virtual, mas a gente já fazia assim, a gente só não ligava muito, né? As nossas conversas pelo WhatsApp, às vezes a gente estava em casa, não lembrava nem de dar um oi, um bom dia, um boa tarde, boa noite para o pai e para a mãe, né? Então, assim, agora que a gente foi pego, digamos assim, de surpresa pelo novo coronavírus, e assim, foi de uma forma muito rápida, né, que a gente teve que se recolher, quem pôde se recolher, porque tem uma galera trabalhando, né, nos serviços essenciais. Então, assim, realmente, nem todo mundo
está desfrutando, ou está vivenciando, né? Desculpa a palavra, não é desfrutar, é vivenciar e experienciar a pandemia da mesma forma. Para alguns, estar em quarentena está sendo um sacrifício enorme. Para outros, sair de casa é um sacrifício enorme. Tem muita gente preocupada de sair e voltar com o vírus para dentro de casa e adoecer seus familiares, né? Às vezes tem pessoas de grupo de risco em casa. Tem profissionais com medo, tem pessoas que trabalham aí, né? Os garis, o pessoal do supermercado, das farmácias, dos hospitais, das UBSs, né? Todos os serviços essenciais que estão abertos na cidade. Se você conversar com essas pessoas e ouvir as pessoas de outros lugares, elas vão dizer que elas preferiam estar em casa. Então, assim, é um momento para a gente acolher o que está sentindo. É impossível não ficar triste. Eu não posso pedir para vocês que não fiquem tristes, porque, nesse momento, nós precisamos solidarizar com o povo, né, com o povo brasileiro, com as pessoas dos outros países. Não há um culpado. Acho que é um momento para a gente se unir, né, e pensar o que eu posso fazer diante dessa situação para cuidar de mim e para cuidar do outro. Acho que esse é o ponto fundamental. Pensar, a gente chama isso de empatia também, que é uma das estratégias que pode nos auxiliar a atravessar essa pandemia. É pensar, a minha atitude, ela pode influenciar no bem da minha comunidade? Eu saindo de casa sem necessidade, ou não me cuidando bem, não alimentando bem, não fazendo atividades físicas em casa ou onde eu puder fazer, ou lavando as minhas mãos, higienizando as coisas que eu trouxer para casa. Se eu não pensar nisso, nesse tempo, eu estou deixando de cuidar de mim e cuidar do outro. Então, o autocuidado está falhando. Se eu estou passando horas e horas no celular, na internet, e assim, sem fazer nada produtivo, eu estou ouvindo muita gente reclamar que não está conseguindo produzir, que às vezes fica horas, né, jogado no sofá, como nosso amigo falou, mas que não produz. Eu te entendo, te compreendo. Realmente, durante uma pandemia, é difícil pensar em outra coisa, que não seja, às vezes, a doença. A gente está recebendo uma enxurrada de informações o tempo inteiro. A gente está bombardeado por informações, seja no celular, né, em todas as redes sociais que a gente frequenta. A gente sai na rua, as pessoas só falam disso. A gente vai trabalhar, só se fala disso. E é preciso que a gente filtre um pouco essas informações que a gente está recebendo. Vou dar uma pausa aqui só para dar um recadinho para vocês. Elisângela Pereira Brito doou um pacote de fraldas aqui para a gente, e o Hélio Pereira dos Santos doou uma cesta básica. Muito obrigada, gratidão. Viu? A doação de vocês vai nos ajudar muito, vai ajudar essas instituições, e vocês já estão cumprindo o papel de vocês do autocuidado e de cuidar do outro. Então, como eu ia dizendo, a gente precisa, em primeiro lugar, né, depois de cuidar de nós, cuidar dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da gente perceber o que a gente está sentindo. Que medo é esse que eu estou sentindo? Estou sentindo medo demais? É um medo irreal? Porque é normal sentir medo quando a nossa vida está em risco. Tudo que põe a nossa vida em risco causa medo. Se você não está sentindo medo nenhum, tem alguma coisa errada. Se você não está sentindo nenhum estresse diante da situação, porque, assim, tem níveis. Cada um sente de uma forma, mas a gente tem que sentir em alguma medida. É isso que vai fazer com que a gente entenda a situação, que vai mostrar que o nosso sistema emocional está funcionando bem, e a nossa crítica também diante da situação. Então, eu não posso negar, né? Se você está negando que não está acontecendo nada, você está saindo para caminhar numa boa, fazendo suas compras, saindo com todo mundo, com cachorro, com criança, sem considerar que é preciso tomar alguns cuidados, tem alguma coisa errada com você. Aí eu te sugiro a buscar auxílio. Por que você não está conseguindo introjetar essa situação que está acontecendo com a gente, que está nos acometendo? Então, assim, gente, escolha de onde você quer
receber a informação. Nós não somos obrigados a consumir a informação de qualquer lugar. Isso é autocuidado também. Escolha. Você quer receber, você acha que é confiável as mensagens que são veiculadas no WhatsApp? Então, assim, a gente tem órgãos oficiais, né, que estão circulando as informações em tempo real para a gente, no Brasil e no mundo. Então, a gente tem aí os sites da Fiocruz, da OMS, da ONU, né? Nós temos vários veículos de informação que podem nos auxiliar, né? Escolha bem os jornais, os lugares onde você quer se informar, tá? Porque, às vezes, com você, tem outras pessoas vendo essas informações e sofrendo. Porque se a gente fica o tempo inteiro nisso, vai chegar à noite, eu não vou conseguir dormir. Porque eu vou ficar pensando, se a hora que eu sair eu fui infectada, né? Se no momento em que eu atendi tal pessoa, eu fui infectado, se eu não lavei direito as compras. Então, assim, é preciso a gente escolha 2 veículos e veja aí 3 vezes no máximo no seu dia. Monte uma rotina para você do que você vai ver e que horário você vai ver. Porque, assim, se você ficar consumindo tudo, abrindo vídeo, lendo mensagem o tempo inteiro, você vai entrar em colapso, né? E é importante que você tenha essa sabedoria. Acabei de receber uma pergunta, vou ler aqui para vocês. Sabemos que, com a chegada da Covid-19, muitas informações encontradas provocaram diversos distúrbios emocionais. É o que a gente está falando, as fake news, que a gente precisa tomar muito cuidado, né? De onde a gente colhe essas informações? Há órgãos oficiais veiculando informações seguras. O que os profissionais que cuidam da saúde mental têm feito e quais as orientações eles têm dado para amenizar o pânico da população? Então, em primeiro lugar, essa daqui é uma estratégia. Eu sou uma profissional de saúde mental. Eu estou aqui compartilhando meu conhecimento junto de uma instituição educacional, né? Veiculado de forma gratuita, com acesso, né, ilimitado a todo mundo. E nas UBSs, a gente tem atendido os casos mais urgentes, casos mais graves, que é disso que eu estou falando. Muitos sintomas vão aparecer, né? O medo, a ansiedade, o estresse. Na verdade, a gente vai sofrer muito pelo estresse e a ansiedade, porque é de não saber. A gente quer saber que dia que acaba, até quando. E isso nós não temos. Nós não temos essa informação. Ninguém tem essa informação para nos dar. A única coisa que a gente pode fazer é nos cuidar. É seguir as recomendações, né, que o Ministério da Saúde tem dado, que a Organização Mundial de Saúde tem dado. E, assim, nesse momento, o que eu tenho orientado as pessoas é observar. Você precisa observar seus sentimentos, suas emoções. Por quê? Nem tudo o que a gente sentir agora durante a pandemia vai ser considerado um problema psicopatológico. O que é isso? Um problema psicológico. Nem todo mundo vai ter aqui um diagnóstico de ansiedade generalizada, não. Isso vai depender muito, né? Vai depender da intensidade dos sintomas, por quanto tempo você está vivenciando. A gente sabe que tem pessoas que já tinham esse diagnóstico antes da pandemia, mas há como cuidar, né? Os serviços especializados, como os CAPs, estão funcionando para atender também as urgências, né? E com as orientações deles. Vocês podem saber isso entrando em contato com os serviços, né? Por telefone. Então, assim, há como saber. E a nossa função agora é orientar. Inclusive, é utilizar desse mecanismo, que é a internet, que agora eu acho que é um mecanismo que tem sido magnífico conosco, né? Tem o ônus e o bônus da situação, mas que pode nos aproximar uns dos outros, que pode fazer com que a gente consiga cuidar uns dos outros através da boa informação, do conhecimento, do que eu sei, daquilo que eu sei fazer. Né? Tem várias pessoas, por exemplo, ensinando coisas na internet. Tem muita gente ensinando a tocar um instrumento, a fazer alguma coisa. São pessoas que estão dando conta de levar a situação dessa maneira. Cada um leva da sua forma. Nós não temos receitas prontas para esse momento.
Mas assim, para a gente ficar mais antenado, a Organização Mundial de Saúde ela fez algumas recomendações de saúde mental para toda a população, e vocês podem ter acesso no próprio site, inclusive no site da Fiocruz, tá? Que é tanto para profissional, quanto as recomendações gerais para a comunidade, para pais, para idosos, cuidadores de idosos. Então, eu sugiro que vocês busquem essas informações, tá? Tinha uma pergunta aqui para a gente. O que a gente pode fazer para melhorar a questão mental de uma pessoa que trabalha na pandemia? Inclusive, essa foi uma das perguntas que eu recebi pelo direct do Instagram. Eu até coloquei aqui para poder responder para vocês. A gente lembrar que, por mais que nós usemos todo o nosso conhecimento para poder atender as pessoas, fazer bem o nosso trabalho, fazendo as nossas capacitações, né, porque é algo novo, ainda está sendo estudado, e a gente tem que acreditar, né, no corpo científico. A gente precisa se voltar para o corpo científico e acreditar em tudo que está sendo proposto e fazer as nossas críticas diante disso, né, porque é muito importante a gente se embasar para poder falar disso, mas nós temos que lembrar das nossas fragilidades e vulnerabilidades, gente. Não tem como a gente se munir, se blindar totalmente dentro de um serviço de saúde, né? Que é quem está lidando direto, talvez, com a pandemia e nas linhas de frente. Mas é lembrar assim, de que você tem limitações. Talvez você use toda a sua expertise, toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento técnico para ajudar um paciente, uma família em questão. Mas a gente sabe que vai ter limitações na nossa atuação. E não é nossa culpa, né? Talvez a gente não, que não é a nossa realidade aqui no momento, em relação à Covid, que não consiga salvar. Eu sei que tem muitos profissionais sentindo uma culpa imensa, né? De não conseguir salvar os pacientes, ou de não conseguir fazer determinadas coisas, ou de chegar em casa, não conseguir fazer mais nada. Mas é lembrar que a gente precisa se cuidar também e entender assim, o tanto que esse trabalho tem feito pressão sobre mim. E eu entender também que é preciso enfrentar, né? E como que eu enfrento? Levantando e indo, né? Mesmo sabendo que vai ser um dia difícil, talvez, que as pessoas às vezes não vão entender as minhas recomendações, a gente se levanta. Isso é um sinal de que a gente está enfrentando, né? E evitar formas erradas, gente, de lidar com a pandemia. O número de profissionais utilizando álcool, tabaco, outras drogas, medicação, né, fazendo a automedicação aí para dormir, tem sido um número muito grande. Esse número está sendo relatado por vários profissionais de saúde mental que têm sido procurados. Então, assim, a gente orienta que vocês evitem. A gente sabe que é difícil, né? E, às vezes, estando nesses momentos que você não está trabalhando, você está em casa, talvez fumar alivia o estresse, né? Beber, anestesia. Porém, é só no primeiro momento, é só numa primeira fase. Depois, os custos desse comportamento vai ser muito alto. Vai ser muito alto. Então, se você não está conseguindo lidar com isso direito, procure auxílio. Os profissionais de saúde podem procurar um sistema no Ministério de Saúde que está fornecendo atendimento psicológico. Então, tem uma área, né, específica para atender profissionais de saúde que estão trabalhando na pandemia. Se você é essa pessoa que está precisando desse acolhimento, procure esse serviço. Ou na sua cidade, veja as possibilidades de atendimento e de orientação das equipes de saúde mental. Ok? Agora, estou recebendo a informação aqui da equipe técnica que nós recebemos várias doações aqui, ó, da Vânia Aguiar, 2 pacotes de fralda, Eli Cássia, pacote de fraldas também, Ismael Dias, a Igreja Presbiteriana Renovada está doando uma cesta básica para a gente. E seu Ilmar Petroni está doando uma cesta básica. Gente, gratidão, muito obrigada. Vocês não sabem o quanto que é importante esse momento aqui, essa live solidária, né? E o quanto que vai ser importante para quem vai receber esse cuidado.
Temos mais perguntas? A gente está recebendo muitas perguntas. Então, eu acho que eu vou seguir aqui, porque a gente vai contextualizando melhor. A Elza Martins está me perguntando aqui. Eu não estou conseguindo controlar a ansiedade nessa quarentena. O que posso fazer para ter esse controle? Então, Elza, primeiro, o que a gente precisa saber? Quais são as estratégias que você está utilizando para enfrentar essa ansiedade? Porque pode ser uma angústia, né? Pode ser uma preocupação mesmo, um medo de não saber o que fazer, como que vai ser o amanhã. Eu não sei a sua rotina, se você está saindo de casa ou se você está em distanciamento social, quietinha dentro de casa. Mas, assim, a gente tem algumas orientações, que é você, né, cuidar do seu corpo físico, né, cuide do seu corpo espiritual também, né, procure algo a que se agarrar. Nesses momentos, todos nós precisamos enriquecer a nossa fé, né, independente de qual seja. E há algumas estratégias que há muitos anos vinham sendo faladas, aí, que são as práticas terapêuticas alternativas, que é a meditação, exercícios de respiração. Você pode também tentar, né, alguns alongamentos, atividades físicas, fazer coisas que você gosta, assistir filme, música. Então, você pode tentar, né, encontrar tutoriais no YouTube ensinando esses exercícios de respiração, as meditações guiadas. Né, é algo bom para fazer. Você precisa encontrar algo que seja prazeroso. Eu sei que é difícil. Nesse momento, tem dia que a gente não tem muito prazer nas coisas. Porque está difícil, né? É difícil acordar com notícias ruins e dormir com notícias ruins. Mas eu preciso que você tente primeiro. E se depois disso você não sentir melhora de nada, porque assim, não é fazer um dia, não é fazer exercício de respiração um único dia. Você precisa fazer vários, tá? Para a gente perceber se está tendo efeito. Se depois disso você não tiver efeito, você vê que está impossível seguir sozinha, que não está conseguindo, que alterou o sono, alterou o paladar, não está comendo, porque a ansiedade de verdade, ela mexe na alimentação, na sua vontade de comer. Geralmente, você fica sem vontade de comer. Então, você pode estar tendo uma sensação de estresse, tá? Se você está comendo mais, então você está agindo sob estresse, tá? Então, é diferente, não é ansiedade. Então, a gente precisa saber, ok? E se você não der conta, aí eu sugiro que você procure um profissional de saúde, tá? O profissional que você escolher, pode ser um psiquiatra, psicólogo, um enfermeiro da sua OBS, né? Você pode procurar, né? Hoje a gente está tendo os teleatendimentos, atendimento online, que é a forma possível, né, de se acolher esses casos, ok? O que fazer quando a sua crise de ansiedade vem muito forte? Fábia, é o seguinte, é o que eu disse, primeiro eu preciso saber em que circunstância você se encontra. Né? Se você já tem alguma medicação prescrita, se você já fez algum acompanhamento para me dizer que essa ansiedade vem muito forte. São essas mesmas recomendações. Exercício de respiração, né? Fazer uma meditação, tentar desconectar, saia de celular, saia de internet, de televisão, desconecte. Conecte com você, conecte com as pessoas que te amam. Tá? Entre em contato com amigos, chame por vídeo, pergunte se pode conversar. A gente está precisando refazer os nossos laços. E esse está sendo um momento para a gente se valorizar e valorizar essas amizades importantes, a nossa família, para nos acolher. Porque a medicação, para quem usa ou para quem vai vir a usar, ela ajuda. Mas a gente precisa ter alternativas de dentro para fora. Tá? Então, assim, eu sugiro que você busque auxílio no seu grupo de relacionamento. Tá? No seu grupo afetivo. O afeto, ele pode nos salvar, sim, durante essa pandemia. Tá? Nós temos mais perguntas ali. Como controlar uma crise de pânico? Então, Jade, a gente segue as mesmas perspectivas para as crises de ansiedade. Possivelmente ser tomado por um medo muito grande, um medo da morte, um medo da doença, de estar contaminado. Então, assim, a gente sabe que uma crise de pânico ela não dura muitos minutos. Né? Uma crise de pânico ela é rápida. Eu sei que é uma crise de pânico quando ela é uma crise que ela dura alguns minutos. Então, você não vai ficar um dia inteiro com crise de pânico. Então, assim, o que a gente orienta? É você pensar
em estratégias que você utilizou em uma outra crise. Como que você ultrapassou uma outra crise? Né? Se você também já recebeu alguma recomendação medicamentosa, se você faz algum tratamento para essa crise de pânico, ou é a primeira vez, ou ela apareceu agora na pandemia, tá? Então, assim, é preciso saber até para a gente orientar, mas, assim, as orientações faça exercícios de respiração. Durante uma crise de pânico, é difícil lembrar, mas é bom a gente lembrar de quem gosta da gente, porque essa pessoa, assim, mesmo distante, ela pode nos auxiliar a controlar uma crise de pânico. Ela pode nos ajudar a respirar mais devagar, mais profundamente, percebendo que não tem nada acontecendo ao nosso redor, que nós estamos seguros, que nós estamos guardados. Né? Se eu fiz tudo direitinho, se eu lavei as minhas mãos, se eu cuidei, né? se eu me cuidei direito, né? O que eu posso fazer é me sentir tranquila em relação a isso. A gente não pode se desesperar diante dessas incertezas. Nós temos mais perguntas? Temos. Só um minutinho. A Cláudia está doando uma cesta básica para a gente. Muito obrigada, Cláudia. O que você recomenda para as pessoas que moram só, incluindo as que vivem fora do país? Como lidar com a solidão? Nossa, 3 perguntas em uma só. Vamos começar aqui. Você volta a pergunta para mim, para eu não perder na hora de responder? Gente, morar só não significa ser solitário, não. Assim, há pessoas que estão rodeadas de gente e se sentem sozinhas. Por quê? É algo meu, é de dentro para fora, é como que eu lido com o que eu sinto. Às vezes a gente se desconhece tanto que a gente não dá conta de se conectar com as pessoas. Solidão é dificuldade de se conectar. Eu gosto muito dessa palavra, ela é atual, mas ela traz essa questão de afeto, de laço, de vínculo. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa estar conectado das duas formas. Conectado aqui com vocês pela internet e conectado de coração. Eu sabendo que se eu precisar, talvez você não me responda agora, mas daqui a pouco você vai responder, porque talvez você esteja fazendo outra coisa. Eu saber que tem alguém para me proteger, que às vezes a minha mãe está lá em Bocaiúva, como é a minha realidade, mas que ela está me acompanhando. E ela me pergunta todos os dias como que eu estou. Então, assim, não quer dizer que essas pessoas que moram só estejam sozinhas. Aí a gente tem que avaliar por que eu estou me sentindo muito solitário. Será que eu estou sem vínculo? Será que eu perdi o contato com aqueles amigos que eu gostava tanto? Eu amo alguns amigos, mas eu fico um ano sem conversar com eles. Quem é aí que não tem esses amigos aí que moram longe, moram em outro lugar, e você fica anos sem mandar uma mensagem, sem perguntar como está? E, para quem vive fora do país, gente, é utilizar das tecnologias. Faça salas de vídeo, vá para o WhatsApp, vamos aproveitar todas essas redes, né, gratuitas aí, há outras, né, como o Telegram. Combine com seus amigos de assistir um filme, todos assistindo o mesmo filme na mesma hora. Isso conecta a gente com as outras pessoas. Então, assim, há várias formas de não se sentir só. Isso para quem está longe, para quem está fora de sua cidade natal, que não pode viajar. Outra pergunta importante. O que você acha sobre o excesso de rede social nessa época de pandemia? Gente, filtrem. Não tem palavra mais importante do que filtrar. A gente, infelizmente, na pandemia, vai sofrer com isso. Todos nós, inclusive eu, de ficar rolando a tela. Às vezes a gente já levanta, na verdade a gente nem levanta, a gente acorda, já pega o celular, né, e vai rolando a tela para ver o que está acontecendo. Quando você faz uma rotina, você pode estabelecer, inclusive, que momento você vai guardar o seu telefone. Deu 9 horas da noite. 9 horas eu desligo meu Wi-Fi. Inclusive, eu tenho um paciente que me disse isso, que para controlar as crises de ansiedade, nós combinamos uma estratégia. 9 horas da noite, ele desliga o Wi-Fi, porque ele sabe que ele leva o celular para a cama, mas com o Wi-Fi desligado, então ele não vai usar. Então, gente, se conheçam. A gente sabe que a gente burla, a gente sabe que a gente se sabota. Então, às vezes, a gente não quer sair do sofrimento. Deixa eu só ver se meu tempo já deu aqui. Tem mais perguntas aqui.
Como se manter informado e lidar com a expectativa de piora do quadro de contaminação e morte sem ter crises de ansiedade? Olha, essa é uma pergunta muito importante. Você pode descer para a gente, Fernanda, um pouquinho a pergunta? Então, eu até falei, mas vou repetir. Gente, procure os órgãos oficiais. Ministério da Saúde, Fiocruz, OMS, ONU. Tem vários sites disponibilizando mapas em tempo real. Mas escolha um horário no seu dia para fazer isso. Não fica o dia inteiro querendo saber mais que todo mundo, não. Porque eu vejo gente disputando informação. Ah, você viu? Não, agora foram tantos. Aí chega uma outra pessoa dizendo, não, mas agora já são mais de 2.000. Não, gente, não vamos competir em informação. A gente precisa estar informado para a gente se sentir seguro. As informações do nosso município, de como que está o monitoramento aqui, como que está o monitoramento no norte de Minas, é importante a gente saber, no nosso estado. Tá? E seguir as recomendações. É filtrar. Nós temos capacidade para isso. E a gente também tem que pensar em quem não tem essa capacidade. Pessoas idosas, pessoas com transtornos mentais, crianças, tá? Pessoas que não têm acesso à informação. Da gente dar a informação clara, gente, e de forma simples, sem fazer um alarde. Porque para nós que temos o acesso infinito a redes e tudo, a gente pode escolher e às vezes a gente escolhe errado, a gente vai atrás de pessoas que fazem alardes enormes com a situação. Imagina uma pessoa que não tem tanto acesso à informação e a gente derrama essas informações em cima dela. Gente, isso não é ser empático. A gente não está sendo gentil nem solidário, nem tendo compaixão do outro. Vamos ter compaixão na hora de repassar as informações, inclusive fake news, que tem gente que às vezes repassa mesmo sabendo que é uma fake news. Tem gente que não sabe diferenciar e não vai ter acesso a esses órgãos informativos para saber que ele está diante de uma notícia falsa. Ok? A Rosiane Souza está me perguntando aqui, como lidar com uma criança de 8 anos que tem pânico, com muito medo de morrer? Rosiane, a primeira coisa que eu tenho que saber é quando que esses sintomas eles iniciaram, tá? Se foi antes da pandemia e quais foram as estratégias que você utilizou. Essa criança ela já vinha sendo acompanhada por psicólogo, por psiquiatra, como que é? Ela já foi atendida? Porque se ela já foi, é importante que você busque esses profissionais para poder te orientar, porque eles já vão saber do caso, tá? Mas é importante você manter, aí eu vou falar do meu ponto de vista, é importante você não esconder as informações dessa criança, mas dar para ela a informação de forma clara, de forma simples e honesta. Porque às vezes a gente dá a informação errada para a criança, achando que a criança não tem sabedoria para distinguir. E se essa criança está tendo muitas crises de pânico, está associada a seu comportamento. Não estou colocando a culpa em você, tá? Me entenda bem claramente. Mas é o seguinte, essa criança ela possivelmente está consumindo as mesmas informações que você. Então, comece a prestar atenção que tipo de informação da pandemia que está circulando na sua casa. As pessoas falam de forma muito assustada, de forma muito grandiosa, sabe? De forma espetacular sobre a pandemia, porque isso assusta. Assusta, inclusive, eu que sou adulta. Imagine uma criança. Ela imaginar o que é essa quantidade de gente morrendo, né? E o medo que ela tem de morrer também, que é natural nós sentirmos. Então, assim, observe o que você está consumindo na sua casa de informação, o que as pessoas na sua casa falam. Observe a informação, a comunicação de vocês e acolha essa criança. Deixe que ela fale desse medo, dessas questões dela, da forma dela. Coloque essa criança para desenhar, coloque essa criança para pintar, para ver vídeos animados. Tire jornal da televisão, porque essa criança não era nem para estar assistindo jornal. Não sei se ela assiste, espero que não. Tá? Então, assim, siga essas orientações. Se você fizer isso tudo e essa criança continuar tendo crise, aí eu sugiro que você procure o serviço de saúde que você já tem, né, próximo à sua casa, para maiores informações, para acompanhamento dessa criança, tá bom? Como uma pessoa que trabalha no comércio, que é obrigada a sair de casa nessa quarentena, pode lidar com o estado mental, né? Jonatas,
Essa é uma pergunta muito importante. Seguindo tudo que eu já falei, eu vi que você está aqui desde o início da live, é ser empático, é cuidar de você. Você seguir as orientações é o que está no seu controle. Primeiro a gente tem que pensar, do que eu tenho controle? Porque quando a gente consegue ter controle das coisas, nossa ansiedade passa. Quando a gente não tem controle, aí a gente treme, a gente fica desconfiado, a gente não dorme, porque eu não tenho certeza se eu vou ter dinheiro para pagar aquela dívida, então eu não durmo. Mas se eu tenho certeza, eu fico mega tranquila. Eu não vou preocupar com essa conta para pagar. Então, isso, em relação à Covid, é a mesma história. O que a gente pode controlar? Nosso comportamento, nossas informações, nossos sentimentos, né? Que, em certa medida, é possível, sim, quando a gente se conhece um pouco, quando a gente ouve, mas por que eu estou sentindo tanta angústia, tanto medo, se eu estou me cuidando, se na minha casa está todo mundo seguindo direitinho? Aí eu sei que há outras pessoas que não cuidam, tem gente que está andando na rua sem máscara, tem gente que não faz a higienização corretamente. Porém, eu não tenho controle sobre essas pessoas. O que eu posso fazer é compartilhar a minha angústia com os meus colegas, né? Aproveitar esses espaços para a gente poder discutir. Né? Você pode lançar isso aí no comércio onde você trabalha, que vocês tenham um tempo para falar do que vocês estão sentindo. Ok? Tem mais alguma pergunta? A Rosiane está complementando ali, que ela está falando que foi só durante a pandemia. Então, eu acredito muito que seja pela organização que vocês têm, tá? Que essa criança está tendo crise de pânico, apesar que a gente precisa avaliar. Eu não estou vendo essa criança, eu não vou dar um diagnóstico. Inclusive, foi o que eu falei no início. Muitas coisas pós-pandemia vão exigir, né, da gente. Muita gente talvez exija de nós profissionais da saúde diagnósticos, mas nem todo mundo vai se enquadrar. Tá? Talvez a gente passe pela angústia, pela ansiedade, pelo estresse. Mas para formar um quadro, um transtorno, uma síndrome, precisa de algo mais. Tá? Tem a intensidade dos sintomas, tem o tempo de duração desses sintomas, tem várias questões de personalidade, como que essa criança era antes. Então, assim, se surgiu na pandemia, possivelmente é preciso vocês cuidarem de como essa criança está recebendo essa informação sobre morte, sobre tudo, sabe? E ensinarem ela a expressar de outra forma. Ela pode expressar brincando. Criança expressa brincando, tá? Então, brinque com seu filho, ok? Que assim você vai conseguir trazer esse medo para fora. Na brincadeira, a criança extravasa. Porque quando ela está brincando, está tudo ok, está tudo bem. Né? Quando a gente senta no chão para brincar com o nosso filho, ele entende que está tudo tranquilo. A minha mãe está sentada aqui no chão, brincando comigo, desenhando comigo, então o mundo lá fora não está acabando. Certo? Meu tempo está quase acabando. E a Simone Cardoso está me perguntando como lidar com o desemprego nessa situação de pandemia. Essa é uma questão que ela ultrapassa, né, a nossa expertise eu falo da minha profissão, né, porque eu procuro pensar, eu procuro trabalhar. Eu tenho muitos pacientes em situação de desemprego e que agora tiveram alguns sintomas agravados, né, porque eles trabalhavam de forma autônoma e está mais difícil, ou então eles foram desligados de seus trabalhos. Então, assim, é preciso primeiro manter perspectiva. Eu sei que é muito difícil. Assim, o que eu estou falando, talvez a pessoa diga para mim, mas falar é fácil, né? O velho ditado, falar é fácil. Mas a primeira coisa que a gente precisa ter é perspectiva de vida e esperança. Tá? E, assim, segundo, se eu não estou dando conta de me manter, que está me faltando coisas básicas, subsistência, a gente sabe que tem pessoas em situação de muita vulnerabilidade. Eu preciso procurar os órgãos responsáveis. O Estado, ele precisa me acolher nesse momento. Se eu não tenho condições de me alimentar, se eu não tenho condições de comprar os meus remédios, de fazer diversas coisas que são básicas, né, que é a alimentação,
ter acesso à alimentação, a esses recursos, eu preciso procurar os órgãos responsáveis na minha cidade para que nos auxiliem a pensar estratégias. Não estou dizendo que vai ser tudo resolvido, né? Porém, é onde a gente pode encontrar um acolhimento, um auxílio temporário, né? Então, assim, eu não tenho todas essas informações para te dar, mas e pensar também, sabe, de que forma, assim, junto com a sua família, às vezes você tem mais pessoas aí perto de você que podem te ajudar a pensar em como driblar essa situação. Assim, nós queríamos muito ter a solução para essas várias mazelas que existem mesmo antes da pandemia, né? Que o desemprego ele existe, né? Vem caminhando com a gente aí bem antes da pandemia. Mas a gente pensa que unido, né, que colhendo as informações necessárias, que indo aos espaços necessários, a gente consiga esse apoio. Então, o que eu queria deixar para vocês é que vocês pensem, né, juntamente com a gente, que a gente precisa ter esperança. Como vamos sair dessa pandemia? Não sabemos. Quando? Também não sabemos. Talvez a gente saia mais reflexivo, um pouco triste, né? Porque ninguém vai sair de uma pandemia feliz pulando. A gente vê vários memes, né, dizendo que as pessoas vão passar uma por cima da outra no cinema. Ontem mesmo estava vendo vários memes engraçados. Isso, assim, é bom rir. A gente tem que fazer coisas que nos façam rir. Isso faz a gente liberar hormônios de bem-estar para a gente enfrentar essa pandemia. Mas a gente precisa ter essa perspectiva, né, de que a gente está enfrentando, que mesmo com dificuldades, a gente está levantando da cama, a gente está tentando fazer algo. E se você está levantando da cama e não está conseguindo fazer algo, eu te entendo, eu te acolho, porque é muito difícil viver o que estamos vivendo pela primeira vez e ter receitas mágicas para resolver. Eu espero que todos saiamos com saúde. Queria que muito mais pessoas estivessem vivas para contar essa história. Mas a gente pode impedir que esse vírus ele se dissemine fazendo os cuidados básicos. E esse é o meu apelo. Eu agradeço de coração a todos vocês que acompanharam até agora. Meu Instagram, para quem quiser acompanhar o meu trabalho, é Lidiana Boas, tá? Lid Boas, aliás, e o Facebook é Lidiana Boas, tá bom? E nós vamos ter a fala da Tauana, que é uma aluna aqui da Unip, para complementar, e nós ainda vamos ter o sorteio, tá? Então fiquem aí que vai rolar o sorteio e vocês podem mandar mais dúvidas, ok?